Penélope, falando do pacote de PS, para quem tem plano com Copart, todos os hospitais da Redditor têm esse pacote, incluindo o clínico geral, exame, clínico? As unidades da DOR que estão empacotadas são esses 96% em questão de PS, tá? As unidades da linha Premium, algumas têm e outras não têm, tá? Mas estão contratados, gente. O ponto é, se não está empacotado, a gente tem, né, os exames contratados para o PS, o plantonista contratado para o PS e também o HM de retaguarda contratado aí, tá? Eu só não tenho de cabeça aqui se todas as unidades Premium já estão com o modelo de empacotamento. Pode ser que eles estejam encaixados aí nesses 4%, tá? Não tenho isso de cabeça, mas posso buscar informação. Você que me perguntou, se quiser me chamar no chat, eu confirmo certinho. Tá, Desculpa, gente, tá, aqui assim, são mais de 700 hospitais só meus, assim, em questão de unidades, eu não consigo lembrar tudo mesmo de cabeça, me perdoa. tá ok. Ok, Penélope, pode seguir. Eu acho que da minha parte é essa, assim, não tem o próximo slide, acho que já não tem mais nada. É, Mas vocês tem mais algum ponto? Acho que a gente foi trocando aí durante a apresentação. Quiserem aproveitar e fazer mais alguma pergunta, estou super à disposição. Penélope, bom dia, Josi, aqui Bom da filial de dia, Santo André, tudo bem? tudo bem? Eu tinha feito uma pergunta e você até respondeu, mas eu acho que o que eu talvez queria saber não ficou claro. Se relaciona aqui que 96% é das unidades da Rede Dora. Minha pergunta é, por curiosidade, pode ser que você não saiba me responder, o que não é Rede Dor, você tem essa margem de percentual para a gente saber o que é empacotado? Que a gente fala bastante isso em treinamento, eu acho que faz diferença. E Tem, a todo gente tem, dia a eu gente jogo um tem. percentual diferente. Não, a gente tem sim, tá? Tem números, assim, eu trouxe da 1000 só, porque é o que eu tenho de cabeça, mas é o que eu falei, eu vou deixar essas perguntas mais nacionais para centralizar no time da matriz, da Ju, se ela puder ajudar, porque são informações nacionais, tá? Eu olho muito o meu grupo, obviamente que eu tenho Tá. uma representatividade grande, né? Porque quando a gente fala de grupo, são mais de 50% do sinistro da companhia, mas eu acho que é legal você ter um número da Sul-América como um todo, né? O quanto Isso, da Sul-América é empacotado em questão de diário, o quanto da Sul-América é empacotado em questão de isso PS. mesmo. Eu acho que é legal, Ju, se a gente tiver esse gráfico, o time do Under tem, tá? Tá Para bom. depois a gente compartilhar, para poder apresentar aqui de uma forma nacional, não só a visão de grupos. Porque Tá aqui, ótimo. obviamente, eu trouxe só da Redditor, tá, Josiane? Mas eu acho que é importante esse número que você trouxe aí, que isso representa 50% do nosso sinistro. Então, já agregou bastante. Obrigada, viu? A Dora é a maior representatividade mesmo. Perfeito, obrigada, viu? Imagina. O P é a Mari. Eu vou Oi, aproveitar, Mari. tudo bem? Eu tinha colocado uma perguntinha aqui agora no chat, mas já vou aproveitar para fazer ao vivo aqui para você nos trazer, compartilhar a sua experiência, né? A gente Claro. sabe que o pacote de pronto-socorro, não vou generalizar, mas na Redditor, né, em algumas unidades, a gente tem um custo maior quando comparado com outros prestadores da nossa rede. Queria que você, se você puder contribuir aqui para o nosso discurso, que às vezes o próprio cliente nos questiona, né? Se existe uma justificativa, mesmo que seja técnica ou de protocolo, para esse custo ser maior, e trazer pontos que possam aqui apoiar o nosso discurso no dia a dia aqui com os clientes. Mari, não tem uma justificativa técnica, tá? Porque o modelo, o formato, né, a composição do pacote PS, ela é o mesmo, é o padrão Sul-América, tá? Ah, A gente sabe que historicamente a DOR tinha uma tabela um pouquinho maior, mas a gente desde o ano passado a gente já tem feito uma série de renegociações com a DOR, não só em questão de, né, a gente está falando aqui de PS, foi um exemplo que você trouxe, mas a gente já tem feito uma renegociação com a DOR no sentido de pacotes cirúrgicos, tá? tá, Justamente para trazer eles a patamares mais equilibrados com o que a gente paga no restante da rede. Então, a gente fez uma sim, série de renegociações no passado e esse ano também continua, tá? Justamente tá, trazendo eles. A gente apresentou recentemente, né, a gente chama aí de uma cesta de pacotes que a gente apresentou de renegociação, tá? Tanto para fechar a especialidade, ou seja, tanto para ter todos os procedimentos daquela especialidade empacotados, como certo, também para renegociar o que a gente entende que está acima da média paga para o restante dos hospitais. Tá? Então, a gente tem feito isso não só com a Redditor, tá, gente? Eu estou falando da Redditor para justificar o preço um pouquinho maior, mas a tá, gente está fazendo isso com a Redditor e com todos os hospitais, uma renegociação de tudo, gente. Desde PS, de área global,
renegociação de taxa, renegociação de pacotes cirúrgicos, né, incremento de outros pacotes que a gente não tinha, que hoje a cobrança era em aberto. Então, a gente tem feito essa renegociação, essa é a bola da vez aqui, né, Ju? É o que a gente está trabalhando com a rede, gente. Ai, que bom. Então, acho que em breve teremos novidades. Sim. É claro que tem um tempo de maturação, né, Mari? A gente não pode esquecer que é o Tá. tempo da gente negociar, implantar, essa conta chegar, né? Porque eles têm um tempo Sim. de atendimento, mais um prazo de faturamento, que o prestador tem 90 dias, então tem um tempo de maturação aí, mas é o que a gente está fazendo agora, tá? Então, acho que, né, de médio a longo prazo, a gente vai colher muitos frutos dessa negociação, porque a gente está equilibrando, né, para baixo, né, para os mesmos valores aí Equalizando, prestados, né, P? equalizando. Equalizando, né? É isso Para mesmo. não vir esses questionamentos. Tá É ótimo, isso aí. obrigada. Viu? Imagina. Ô, Penélope, bom dia. Deixa eu só aproveitar o gancho da Mari Bom aqui. dia. Um questionamento também que a gente teve recente aqui da área de clientes, um cliente em específico meu, foi com relação à região do ABC, o Hospital Brasil, que o Tá. pacote do Brasil ele é um pacote caro. E aonde veio esse questionamento? Quando veio a questão da coparticipação do segurado, que ele passou no atendimento de pronto-socorro e ele veio quase R$ 200 de coparticipação. Quando a gente olha... Ixi, ficou no mudo, Flávia. Voltou? Voltou? Voltou. Voltou. Ah, é, Eu escutei até a parte de coparticipação, tá? De Tá. R$ 200. O questionamento do usuário veio justamente quando ele teve a coparticipação de quase R$ 200 descontado dele num atendimento de PS, que veio lá o valor do pacote de quase R$ 600 que a gente tem. Aí eu queria ver contigo, a gente tem algum trabalho sendo feito na região do ABC em específico? Hoje a gente sabe que a Redditor está dominando a região do ABC, né? E a gente até fala aqui que o Brasil, praticamente, ele é o Einstein do ABC, né? Então a gente sabe que tem toda uma tabela diferenciada, o atendimento, o olhar diferenciado dos usuários que utilizam a região do ABC gostam muito do Brasil. E a questão é o valor do pacote que a gente tem com eles por ser alto. Aí a minha pergunta é, os valores dos pacotes que a gente tem hoje da região do ABC, ele está equivalente com o que a gente paga com os demais? O Brasil realmente é um valor diferenciado, é um valor maior? Como é que está isso? Flávia, a gente nunca fechou nenhum tipo de pacote olhando assim, nunca acho que é muito, né? Mas assim, eu falei, né, generalizando, mas a gente sempre fechou os nossos pacotes, seja de PS, seja de qualquer outro empacotamento, olhando muito o comportamento do prestador, tá? Então a gente vê hoje na rede, independente se é rede DORA ou não, a gente vê na rede prestadores que atendem o mesmo nicho de público, né? O mesmo, né, categoria aí de planos, mas com valores bastante discrepantes em relação àquele mesmo procedimento, àquele mesmo serviço, tá? O exemplo que você trouxe é o PS. Então, a gente tem PS de hospitais que atende desde linha de entrada custando R$ 200 e tem PS que custam R$ 500. E a ação que a gente está fazendo agora com a rede esse ano, tá? É justamente equalizando os nossos serviços, tá? Então, vai pegar tanto, acho que fazendo o link da pergunta da Mari e a sua, Flávio, a gente está buscando esse objetivo dessa ação que a gente está fazendo aqui de renegociação. É justamente equalizar desde PS, DG e outros pacotes cirúrgicos, tá? Envolvendo especialidades de urologia, cabeça e pescoço, GO, cirurgia geral, hemodinâmica. Então, a gente está equalizando tudo, todas as nossas especialidades, tá? Justamente para evitar esses né, esses nivelamentos que são ruins, né? Porque aí para responder para o cliente fica difícil. Ah, mas eu vou, sei lá, num hospital, no Cristóvão da Gama, que também fica em Santo André, e a minha coparte, ela é infinitamente menor. Mas por conta disso, obviamente, gente, que a gente tem que tomar cuidado, porque tem uma questão de estrutura dos hospitais, né? O Hospital Brasil tem uma estrutura, aquele hospital, de muito diferente do Cristóvão da Gama, né? Então, claro, a gente vai tentar renegociar trazendo para o mesmo patamar, mas tem que tomar cuidado. Por exemplo, o Brasil não atende plano exato, só atende a partir do plano básico, né? Então, tem uma categorização aí que a gente tem que olhar até para poder ajudar a gente na argumentação da resposta, tá? Tem mais Penélope, eu alguma dúvida? posso. Eu tenho uma, na verdade, eu vou até seguir. Tem uma mocinha aqui, na verdade, não é uma moça, é o Gabriel. O que que acontece? A gente, nas reuniões com as empresas, a gente tem recebido bastante questionamento. Por exemplo, o segurado ele interna na urgência. Eu tenho alguns casos nas minhas carteiras, tá? Às vezes o segurado fica 4, 5 dias internado, a gente não recebe o pedido do procedimento cirúrgico.
E as empresas, elas estão desconfortáveis, porque elas entendem que esse período que o segurado está internado, mesmo que seja uma diária global, isso aumenta o sinistro da empresa. Então, a gente tem bastante questionamento. A gente sabe, né, não falando só de Redditor, a gente sabe que quando um prestador ele está com algum procedimento que ele segura e ainda não mandou por algum motivo, ele sempre fala que a operadora de saúde ainda não autorizou. Só que quando a gente é acionado, a gente verifica no sistema e o pedido não chegou aqui ainda. Então a gente está apanhando um pouquinho em relação a esses questionamentos, porque a empresa entende, olha, o que a companhia vai fazer com esses processos que os prestadores estão segurando e fala para o segurado que está aguardando autorização. Não sei se isso já chegou para você, tá? Mas tem acontecido com frequência. Assim, eu não sabia que estava acontecendo isso com frequência, tá? Até porque, assim, gente, a gente tem que olhar isso com muito detalhe, o caso a caso mesmo, porque quando o segurado ele tem necessidade de internar, gera-se uma autorização dentro de casa, né? Então, isso passa por um crivo técnico, tá? Que não fica dentro da diretoria aí da Juliana Rosa. Então, isso passa por um crivo técnico. Então, gera uma primeira internação. Se esse paciente está sendo tratado clinicamente, não tem condições, pode ser, tá? Pode ser que ele não tenha condições clínicas de ser operado naquele momento. Então, ele tenha que passar aí durante 3, 4 dias, tendo uma estabilidade clínica, tá? Para poder seguir com a cirurgia. Eu não estou falando que é esse caso, tá, Priscila? Mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado e olhar o caso a caso, porque pode ser que seja essa situação. A gente, por mais que a gente negocie tabela, negocie que tem um relacionamento super próximo com o prestador, a gente não pode ultrapassar aí a decisão médica, né? Então, assim, ele passou por um crivo médico, o prestador pediu a autorização da internação, e a nossa equipe técnica falou, não, de fato, ele precisa internar, eu tô acreditando que tem uma condição clínica de internar, ele está desestabilizado, ele precisa internar. Se ele não fez o pedido de internação até o momento, a gente pode olhar. Não foi mesmo? Ou porque ele não tinha condições clínicas de ser operado naquele momento. Tá tentando estabilizar algum item aí. Então, acho que a gente tem que olhar caso a caso. Mas acho que eu e qualquer outra, né, pessoa aqui da time de prestadores, a gente está à disposição para entender. Olha, o cliente está achando isso aqui um pouco estranho, pode olhar aí com o prestador? A gente olha, tá? Ou a gente pode até pedir para a auditoria olhar a conta também. Né? Tem muitos hospitais hoje em São Paulo que são auditados presencialmente. Então, acho que esses casos a gente pode pedir até para a auditora, quando você estiver lá no hospital XPTO, você pode dar uma olhadinha nesse paciente, né, no prontuário desse paciente, não tem condições clínicas mesmo de ser operado até o momento, está gerando mais dias de internação, então a gente sempre pede. De qualquer forma, gente, desculpa, se a gente não conseguir olhar no pré, essa conta ela vai ser auditada no pós, tá? Porque para chegar essa conta na Sul América depois, a gente vai passar para a auditoria presencial. Então, acho que esse é um ponto importante para vocês colocarem também para o cliente. Quando chegar no pós e a nossa auditoria falar, olha, não tem condições de ficar 4 dias, a gente vai negociar uma glosa na ponta, tá? Aí vai da equipe técnica entre as auditorias a discutir o caso tecnicamente. Então, acho que esse é um ponto importante para você levar para o cliente, que se não teve, né, essa questão no pré, certamente vai ter no pós, porque não vai passar do pós. Porque para a conta chegar na Sul América, ele vai ter que ter passado pela discussão da auditoria.